que você diria para ela, nesse câmbio, nessa forma de passar para os estudantes sobre a obra de Drummond? Bom, eu sou professora, né? Então, durante toda a minha vida eu me dediquei, né, ao magistério, desde os anos iniciais até hoje no ensino superior, né? Então, sendo o Drummond um poeta eclético como ele é, né, é um poeta que atravessa não só muitas eras, muitas épocas, né, desse Brasil, e sendo também um poeta que vai passar tanto também por aquele poema curtinho, né, que é muito interessante, né, para os jovens, desde aqueles poemas mais profundos, né, mais existenciais, filosóficos. Então, ao tratar desse drama cotidiano, né, e desse grande mistério existencial, o Drummond consegue dar conta de vários níveis ali de ensino, né? Desde da criança, vamos dizer assim, até mesmo para um adolescente e até para o adolescente mais maduro, que é esse que está se preparando para o vestibular. Então, acho que Drummond sempre esteve presente na minha sala de aula, né? Desde aqueles poemas curtos que são quase como poemas piadas, né? Muitas vezes em sala de aula eu gosto muito de colocar cota zero. E aí ele diz, né? Stop, a vida parou ou foi o automóvel? E os alunos ficam olhando aquele poema enigmático, né? Eles ficam, poxa, mas o que ele quis dizer, professora? Eu falei, bom, basta substituir automóvel por internet. E eles entendem o poema completamente. Porque não é só quando a internet para, não é só a internet que para, é a vida que para também, né? E aí, dando essas pequenas atualizadas no Drummond, ou conversando com a contemporaneidade, esse aluno consegue atingir essa profundidade, né, drummondiana. Uma outra realidade que o Drummond também abarca com muita propriedade é essa realidade dos dramas cotidianos da cidade, né? Especialmente de Minas, né, de Itabira e do Rio de Janeiro, que são as duas cidades que aparecem com muita força, né, ali na poesia do Drummond. E um dos poemas que também mobilizam bastante aí já os jovens um pouco mais maduros, né, é um poema lindíssimo chamado A Morte do Leiteiro. Nesse poema em que ele fala desse leite, né, que é tão necessário ao tempo, um tempo de muitos conflitos também, né, em que um jovem é morto por engano, né? Então ele é morto ali quando ele está entregando leite na casa de alguém, e então os alunos se sentem impactados, eles começam a estabelecer relações, né, com esse nosso mundo contemporâneo, e de tantas vidas também que acabam sendo ceifadas por conta do aumento da violência, né, daquela coisa de fazer justiça com as próprias mãos. Então são temas assim bem profundos que a gente pode trabalhar, desde aquele poema simples como Quadrilha, que eles também amam muito, né? Então, quando você chega na sala de aula e você traz, né, aquela dança, né, dos desejos e das vontades, né, os desencontros amorosos, né, João que amava a Teresa e tal. Então, os alunos também gostam bastante, se divertem ali com Drummond. Então, acho que o Drummond é esse poeta de todas as horas, né? Ele consegue tanto trazer essa leveza, esse humor, como ele consegue trabalhar temas extremamente profundos, temas filosóficos, inclusive, na sua obra. E eu acho que ele é o poeta, talvez, mais assim produtivo dentro da sala de aula e que se estende tanto para os pequenos quanto para os mais velhos, né? É isso. Muito legal, muito legal. Professor Sérgio Alcides, a pergunta é a mesma para Vossa Excelência. Bem, eu diria a esse professor, a essa professora, que advertisse aos alunos de saída que eles vão entrar em contato com uma obra poética muito recompensadora, porém muito exigente também. A poesia do Drummond, como a poesia dos grandes poetas em geral, ela não é edificante
nem é uma forma de entretenimento, é um modo de nutrir-se. E o que o poema requer de um leitor de todas as idades é a sua atenção, um compromisso, né, com o, o desafio que os poemas trazem. Muitos poemas do Drummond têm maior acessibilidade, são às vezes poemas narrativos, às vezes até humorísticos. Eles podem servir para aproximar mais os leitores, mas há também toda uma camada mais densa, mais aprofundada, que só é acessível conforme o tanto que o leitor pode pôr de si também na leitura. E isso é um grande desafio, sobretudo para jovens do mundo de hoje, né, que são tão assediados pelo apelo do entretenimento, às vezes do fanatismo religioso ou do fanatismo político. Eles, no contato com a obra de um poeta como Drummond, vão ter uma oportunidade de escapar dessa forma de viver assim, muito difundida nos dias de hoje, mas isso vai depender também de um desejo deles, né? Eu acho que em sala de aula seria importante, então, enfrentar o poema, ler o poema mesmo que está escrito lá, deixar os alunos falarem muito sobre o que eles estão lendo e acolher a perplexidade que essa poesia pode despertar numa turma de jovens, né? Tentar ajudar os alunos a poderem disponibilizar de si essa atenção da qual eu falei antes. E disso depende uma enorme recompensa, porque uma vez superado não é um acanhamento inicial, uma dificuldade, essa perplexidade do poema que está na página e às vezes na primeira leitura parece inteiramente opaco, quando o leitor começa a ver que ele também é convidado para esse repasto, ele também pode penetrar ali, ele também pode se apropriar do que está escrito ali, ele está ganhando, na verdade, uma espécie de amizade que nutre cada um em profundidade e para a vida toda. Bem, muito boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei a que horas você está assistindo essa live. Vamos dar sequência ao Flitabira, essa série de lives que estamos fazendo em homenagem aos 120 anos de nascimento do poeta Carlos Drummond de Andrade. Conosco estão o professor Sérgio Alcides. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, Afonso. Professora também, Flávia Amparo. Muito boa tarde. Boa tarde, Afonso. Eu fico falando boa tarde, se esse negócio for boa noite, vai ser engraçado, né? Mas, enfim, esse é o mundo das lives, esse mundo de plásticos e vidros que a pandemia nos lançou e a gente acabou aproveitando dele para criar um campo de maior amplitude para o que a gente fala, né? Bem, a nossa conversa de hoje é sobre a questão da consciência ecológica na obra de Drummond. Sobre esse assunto, eu queria passar a palavra inicialmente para o professor Sérgio Alcides. Obrigado aos organizadores do Flitabira pelo convite para participar dessa live com Flávio Amparo e Afonso Borges. É um prazer retornar à obra do Drummond, ainda mais com uma temática tão crucial para os nossos dias como essa, a consciência ecológica. E eu quero começar relembrando a reputação que o Drummond despertou na década de 40 de um poeta público, aquele que fala por uma coletividade, sobretudo a partir de livros como Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo, livros publicados ao longo dessa década, em que vários poemas manifestavam preocupações sociais e uma forte inclinação à poesia política.
No entanto, no final dessa década e no início da década seguinte, o Drummond começa a escrever uma poesia menos participante, menos engajada nas temáticas da política imediata e mais voltada para um aprofundamento da própria poética, a prospecção da vida interior, uma poesia muito mais abstrata, que se aparentava com uma tradição vinda desde o século XIX, que no século XX passou a ser conhecida, às vezes por uma expressão perturbadora, a poesia pura. E então pode-se dizer que houve um primeiro amadurecimento da poesia do Drummond nesse sentido de voltar-se para a própria poesia, para a própria capacidade da poesia construir o seu mundo e abrigar o sujeito com todas as suas crispações ali, em contraste com uma poesia mais interessada numa circulação pelo mundo empírico e na representação também do mundo lá fora e dos seus conflitos. No entanto, ao longo da década de 60 e na década de 70, a gente nota, nesse Drummond tardio já, depois de toda uma obra e de muita consagração e de décadas também de presença cotidiana na esfera do público, principalmente através da sua coluna nos principais jornais do país, coluna que era publicada 3 vezes por semana, a gente nota o que eu gosto de chamar de um segundo amadurecimento, uma segunda maturidade no Drummond tardio, que retoma um viés participante, um viés de engajamento, até de militância política, que, no entanto, agora se volta preferencialmente para a temática ecológica, para os temas do meio ambiente. Isso é muito forte na produção do Drummond tardio. E, no entanto, eu queria mostrar vários exemplos, vários elementos dessa época, dessa segunda maturidade participante da obra do Drummond, mas vale a pena frisar que a consciência ecológica, de fato, atravessa a obra desde o início, se a gente pesquisá-la com atenção. O flagelo da mineração, por exemplo, está presente em todas as etapas dessa produção de décadas do poeta e do cronista também. Quem trata muito bem disso é José Miguel Wisnik, nesse livro recente dele, que propõe até a existência de uma geoliteratura em que a obra do Drummond tem um papel muito crucial, sobretudo no que diz respeito à mineração. Mesmo na fase de maior adensamento na abstração da poesia, nessa poesia que se aproxima de um ideal de poesia pura, a temática ecológica tem ecos bem marcados. Por exemplo, no mais famoso poema dessa fase de Drummond, que é o poema Máquina do Mundo, que está no livro Claro Enigma, publicado em 1951. Então, digamos assim, o que essa frente de participação nova que desponta na poesia do Drummond, principalmente nos anos 60 e nos anos 70, ela apenas acentua um interesse que está presente desde o início da obra. Eu queria começar com os elementos que eu trouxe para comentar brevemente, começar justamente com a prosa do Drummond, num livro que reúne textos escritos exatamente no momento em que o Drummond abandona os temas da política imediata e se engaja mais diretamente na própria poesia, na própria literatura. É esse livro, Passeios na Ilha, que tem essa edição mais ou menos recente aqui, de 2011, da editora Kozak, né?
São textos que o Drummond publicou na imprensa e depois são recolhidos nesse livro, que é publicado em 1952. O primeiro desses textos, que saiu no jornal Correio da Manhã, em 49, se não me engano, é chamado Divagação sobre as Ilhas, e trata dessa fantasia, né, de adquirir uma ilha, de mudar-se para uma ilha, isolar-se, num certo sentido, né, mas teria que ser uma ilha não muito distante do continente, de maneira que dela, protegido, né, do tumulto da vida urbana, moderna, fosse, no entanto, possível avistá-la. Então, não é um dar as costas para o mundo compartilhado, para o mundo empírico, mas é uma tentativa de tomar uma distância de maneira a melhor poder abordá-lo. Então, nesse texto aqui, o Drummond explica um pouco o que seria essa ilha. Numa altura do texto que o leitor já entende que está diante de um símbolo, né? E aí ele diz ele, significa a evasão daquilo para que toda alma necessariamente tende, ou seja, a gratuidade dos gestos naturais, o cultivo das formas espontâneas, o gosto de ser um com os bichos, as espécies vegetais, os fenômenos atmosféricos. Essa passagem ela é muito despretensiosa, mas ela está tocando numa problemática central da modernidade, que tem uma tremenda importância para toda a obra poética do Drummond, que é essa separação abissal entre o ser humano e a natureza. E acredito que as preocupações ecológicas na obra do Drummond incidem sobre essa problemática, se desenvolvem a partir dela, não se afastam dessa questão, que já é uma questão, enfim, de fundo filosófico, muito abordada, pelo menos desde o século XVIII, e o Drummond escreveu muita coisa que, de um modo ou de outro, reverbera esse problema do apartamento tão definitivo, tão estrito entre o ser humano, a cultura humana e a natureza, as formas de vida mais orientadas por um pertencimento ao mundo natural e uma solidariedade com os outros seres presentes nesse mundo. Então, vejam, é um texto da época, exatamente da época em que se dá essa virada do poeta público para o poeta aparentemente absenteísta, aparentemente de costas para o mundo político, mas apenas, digamos assim, tomando uma distância a partir da qual se possa, de um modo mais especificamente poético, abordar criticamente esse mundo. Nessa mesma série de artigos, o Drummond também ataca a ideologia do progresso. E essa é uma outra temática também transversal na obra dele. Vou citar um outro trechinho aqui do mesmo ensaio, que é a Divagação sobre as Ilhas, em que o poeta diz o seguinte: o progresso técnico teve isso de retrógrado, esqueceu-se completamente do fim a que se propusera, ou devia ter se proposto. Acabou com qualquer veleidade de amar a vida, que ele tornou muito confortável, mas invisível. Fez-se numa escala de massas, esquecendo-se do indivíduo, e nenhuma central elétrica de milhões de quilowatts será capaz de produzir aquilo de que precisamente cada um de nós carece na cidade excessivamente iluminada, certa penumbra. Percebe como esse é um poeta que está, quando ele amadurece nesse sentido, né, de engajar-se mais especificamente na poesia, num momento em que a participação política mais imediata entra numa espécie de eclipse, ele não abandona uma perspectiva crítica muito aguda sobre a modernidade e sobre os temas fundamentais da modernidade. O surgimento posterior de uma consciência ecológica mais intensa, mais impregnante, mais presente na obra, dá-se no contexto, então, de uma trajetória
cumulativa, que vem de muitos anos já. Trata-se de um falso absenteísmo, de um engajamento menos partidário, menos imediatamente político e mais especificamente literário, mais especificamente poético, no sentido de uma poesia crítica, que faz a crítica da modernidade e do Brasil moderno também. Assim na poesia como na prosa. A crônica do Drummond, que se torna uma presença muito cotidiana para milhões de leitores em todo o Brasil. Afinal, eles tinham uma coluna que saía 3 vezes por semana, desde 1954 até 1984, são 30 anos de colunismo, 3 vezes por semana. Você podia tomar o café da manhã acompanhado de Drummond. Essa temática do meio ambiente, da alienação entre o humano e o natural, ela é recorrente, né? Na crônica. Os bichos estão presentes o tempo todo, os espaços naturais, as florestas. E essa temática, no entanto, eu acho que ela caracteriza no Drummond tardio, nessa espécie de segunda maturidade, que de novo é participante, mais imediatamente participante, ela explode principalmente neste livro aqui, que é Discurso de Primavera em Algumas Sombras, que é o livro de 1977 do Drummond. É um livro de poemas que foram todos publicados na coluna do Drummond, no Jornal do Brasil, e muitos deles explicitam esse engajamento ecológico. Eu queria ler deste livro aqui não um poema, mas a orelha do livro. Vocês vão entender por quê. Antes disso, eu vou dizer que disse que o próprio Drummond era o redator das orelhas dos livros dele, que foram publicados pela editora José Olímpio. Não sabemos se isso é verdade ou não. Não é possível atribuir a autoria desses textos ao Drummond. A gente só sabe que o Drummond aprovou esses textos, e a autoria desses textos é institucional, é a própria editora que está falando, né? Mas não deixa de ser interessante a ideia de que o próprio Drummond era uma espécie de ghostwriter da editora quando se tratava da publicação dos seus próprios livros. E olha o que é dito na orelha de Discurso de Primavera, né? Que é uma poesia no tempo, sobre o tempo, etc. E depois, o Discurso de Primavera, que lhe dá título, que se refere a um poema, exprime não só o sentimento espontâneo do homem de todos os tempos e civilizações em face da natureza renovada, como também e principalmente uma preocupação típica da atualidade, quando a defesa dos bens naturais constitui grave problema, de cuja solução depende o futuro da vida humana no planeta. Parece antipoético por excelência um tema como a poluição, mas Drummond aplica seus recursos de lirismo para enfrentá-lo, extraindo das sombras de hoje, sombras que também aparecem no título da obra, uma advertência quanto aos descuidados e aos indiferentes, como aos responsáveis pelo equilíbrio social. O verso adquire, assim, a utilidade imediata que tem um sinal de alarme ou um grito de SOS varando a noite. Então, a orelha explicita o teor de engajamento político do livro. Por isso eu falo numa segunda maturidade que retoma aquele aspecto da poesia participante, mas agora não no sentido de preocupação social, de inclinação partidária, como foi na década de 40, em que o Drummond sofria a atração do Partido Comunista, como outros intelectuais. Agora essa participação política está nessa frente, que é a frente das questões ecológicas, e que é uma frente constitutivamente crítica aos elementos fundamentais do desenvolvimento, sobretudo técnico e industrial da modernidade.
o finalzinho dessa orelha quero ler também. Discurso de Primavera e Algumas Sombras não é, assim, livro de individualismo poético, mais voltado para o eu do que para o mundo. Como se o redator da orelha estivesse se referindo àquela poesia mais abstrata dos anos 50 do Drummond. Seria uma poesia de individualismo poético, mais voltada para o eu do que para o mundo, para a prospecção da vida interior do que para a crítica do mundo. Refere antes a participação ativa do poeta como artista e como consciência no processo global em que estamos empenhados e do qual há de emergir um entendimento menos imperfeito entre o homem e as forças da vida. É, pois, sob muitos aspectos, um livro crítico, sem nunca deixar de ser um livro de poesia. Então, isso é interessante porque mostra, né, a orelha dá testemunho dessa virada para uma participação política mais explicitada, mas, no entanto, se a gente olha com atenção toda a obra, a gente vê que a poesia do Drummond ela amadurece também como uma perspectiva crítica, como uma poesia crítica. Mesmo quando ela se volta mais para o eu, ela continua a ser uma poesia de crítica à modernidade. Então, enfim, ao mesmo tempo tem contrastes e tem convergências também. Essa segunda maturidade do Drummond, né? Esse livro, Discurso de Primavera e Algumas Sombras, ele é muito marcado por alguns acontecimentos, né? Apesar de o poeta, na década de 50, ter se servido desse dito de Paul Valéry, do poeta francês, que os acontecimentos me entediam, né? O acontecimento fundamental que merece ser lembrado agora é a Conferência sobre o Meio Ambiente, a primeira grande conferência sobre o meio ambiente promovida pelas Nações Unidas, que ocorreu em Estocolmo, em 1972. Essa conferência teve um enorme impacto sobre o ambientalismo nas décadas seguintes e até nos nossos dias. O maior vilão dessa conferência foi o Brasil da ditadura militar. Nessa época, o ministro do Interior era um general cearense chamado Costa Cavalcante, cujo lema era desenvolver primeiro e pagar a conta da poluição depois. Uma frase que demonstra bem a estupidez da política ambiental do período da ditadura militar. E o Drummond reage a essa política em vários dos poemas de Discurso de Primavera, há poemas que tratam explicitamente da conferência, nos mesmos dias em que todas as autoridades participantes dessa conferência criticavam esse ministro, Costa Cavalcante, que lá esteve, e o governo brasileiro, sobretudo devido ao desmatamento indiscriminado da Amazônia. Um outro elemento importante também, envolvido no mesmo contexto desse despertar global mesmo da consciência ecológica, são as consequências dessa política de desenvolvimento predatório, imbecil, para os povos originários, os povos indígenas, que sofreram indescritivelmente com o chamado Plano de Integração Nacional do governo militar. O Drummond também se refere a esses episódios. Nesse livro tem um poema muito tocante, chamado Criana Caroli, que é sobre esse povo, que era conhecido por esse nome, hoje é conhecido como o povo Panará, que era um grupo, uma tribo isolada, que, ao ser descoberta em 1969, quando a ditadura abria uma daquelas estradas catastróficas pelo meio da selva, tinha cerca, segundo as estimativas, cerca de 600 indivíduos atléticos, pelo que aparece nas fotos, né? Pessoas assim extremamente saudáveis, que finalmente foram atropelados por essa rodovia, e quando finalmente resgataram, os heróicos irmãos de Vilas Boas os resgataram e os levaram para o Parque do Xingu, eram apenas 79 sobreviventes
doentes, todos doentes, sem exceção. Então, uma tragédia assim, muito, muito dura, que aconteceu entre os anos de 68, 69 e 1975, onde se dá essa transferência para o Parque do Xingu. Drummond escreve esse poema que é anterior à tragédia. O poema é de 1971, se não me engano, escrito no momento em que os Krena Karori, ou Panará, ainda resistiam ao contato com a, entre aspas, civilização. E o poema uma meditação sobre a alteridade, sobre a irresponsabilidade da ideologia reinante. Enfim, esse livro mostra bem como a consciência ecológica, paradoxalmente, é uma consciência civil. E ela está profundamente calcada num ideal de civilidade, né, que não pode estar subordinado a um desenvolvimentismo abrutalhado, como o que era dominante nessa época, que não tinha nada a ver, aliás, com o ideal de desenvolvimento, por exemplo, de Celso Furtado, o qual só poderia existir se a vida fosse digna, se houvesse democracia e civilidade. E o Celso Furtado é bem explícito com relação a isso. As preocupações ecológicas tendem a crescer na obra do Drummond até o final e tendem, às vezes, inclusive, a uma escrita mais emergencial, como é a que domina nesse livrinho chamado Mata Atlântica, que é publicado em 1984, é bem do Drummond tardio mesmo, já bem idoso, né? E os poemas são muito até imediatistas, né? Eles tratam de uma urgência mesmo, sem o lirismo das orquídeas, sem o charme decorativo das samambaias, nua de líquens e bromélias do litoral, a mata de caatinga, protegida dos ventos, espera de nós a proteção maior contra o machado, a serra mecânica, o fogo. Ou esse poema, um som de flauta rude se derrama no que restou da terra comburida. O sanhaço é nostálgica lembrança de outro tempo, outra mata, noutra vida. A terra comburida, as queimadas, o desmatamento indiscriminado, os incêndios e o extermínio da fauna, os danos à flora, enfim, coisas que nós conhecemos bastante bem, infelizmente, até hoje. Essa consciência ecológica, como eu disse, ela na poesia do Drummond é uma consciência civil ao mesmo tempo, ela é uma consciência participante, sem deixar de ser poética, ela se manifesta a partir daquele primeiro amadurecimento no qual o poeta se engaja na própria poesia, e ela assim, nos deixa um alerta importante a respeito do seguinte: a dignidade humana não subsiste sem a dignidade do meio ambiente. Muito obrigado, era isso que eu tinha para dizer. Maravilha, professor. Muito obrigado pelas suas palavras. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Flávia, por favor. Professora Flávia Amparo. Olá, Afonso. Olá, Sérgio. É um prazer estar aqui dividindo, né, essa mesa com vocês e principalmente para falar sobre a consciência ecológica no Drummond. Bom, não sei se os slides estão aí. Eu queria começar mostrando, né, um poema visual do Drummond, né? O professor Sérgio Alcides aqui citou um grande pesquisador, né, que é o Wisnik, José Miguel Wisnik, que escreveu uma obra maravilhosa chamada Maquinação do Mundo, e sem dúvida ali ele se aprofunda, né, numa questão principal que vai atravessar a vida do Drummond, que é exatamente essa representação do pico do Cauê, né, que era, né, um elemento da paisagem itabirana que marcava ali, né, a vida do poeta, da infância do poeta,
e que ao longo dos anos o próprio Drummond, em vários momentos que ele vai visitar, né, Itabira, ele se ressente, né, dessa destruição do pico. Então eu coloquei aqui duas imagens, né, uma do pico no seu momento, né, de auge ali, e o outro momento em que ele está praticamente invertido, né? Então tem um vale no lugar de uma montanha. E, de certa forma, eu acho que essa pedra, né, no caminho do Drummond, que também vai marcar um grande poema, né, no meio do caminho, tem também a marca dessa pedra itabirana. Esse poema chama-se Pedra Natal, em que o Drummond divide em três partes, né, esse poema. Então nós temos praticamente três estrofes aqui, né? A primeira, que ele vai chamar de Ita, a segunda, Bira, e essa terceira estrofe que fica ali no fundo do poema, né? De uma forma imagética, né? Os poemas do Drummond são muito imagéticos. Ele representa ali, por fim, esse extermínio, né? Essa dilapidação, né? Dessa pedra natal. Então, o nome, né, Itabira, vem exatamente do Tupi-Guarani, dos povos originários que habitavam, né, essa região. Drummond fala muito sobre esses povos, não apenas na poesia, mas também na prosa, num texto em que ele vai publicar, né, em Confissões de Minas, que é esse aqui, chamado Vila de Utopia, e que ele vai, de certa maneira, relatar ali vários momentos, né, de Itabira, inclusive do ciclo do ouro, né, no século XVIII, depois esse ciclo do ferro, que começa ali da descoberta do ferro, até a venda das terras, né, para uma grande companhia de mineração do ferro, companhia inglesa, né, Itabira Iron Ore, e que a partir de 1911 vai começar a dilapidar praticamente esse patrimônio. Mas vejamos, Ita significa no Tupi-Guarani pedra, né? Ibira tem algumas controvérsias, né? Então alguns vão dizer que é brilhante, outros vão dizer que é pontuda ou empinada, no sentido de uma pedra brilhante. Itabira representa essa pedra brilhante, né? Que é uma montanha aí de hematita, né? De minério de ferro, que brilha ali no sol quando o sol bate, né? E nessa primeira estrofe, ele vai trazer todos esses significados dessa Itabira, né? Então, primeiro, se puder voltar ali ao poema, pedra luzente, pedra empinada, pedra pontuda, pedra falante, pedra pesante, por toda a vida. Então dá a ideia de uma permanência, de uma perenidade, como se aquela pedra fosse ficar ali o tempo todo, né? A segunda parte, Bira, é o contrário da primeira. Então, ele constrói essa segunda estrofe totalmente com antítese. Então, se a primeira era pedra luzente, na segunda é candeia seca, ou seja, é aquela luz que se apagou, né? Porque não tem mais combustível. No lugar de pedra empinada, vira sono em decúbito, porque essa montanha meio que dorme, como se ela caísse, assim, né? Ela dormisse, ela passasse, né, de um ponto de vista, né, vertical para um ponto de vista horizontal. Pedra pontuda, então é substituído por tempo e desgaste. Pedra falante, sem confidência, né, que lembra muito a questão, né, da questão da confidência, né, do falar e da inconfidência que também marca Minas, né? Pedra pesante vira paina de ferro, ou seja, pedaço de ferro, né? Aqueles pedacinhos. E por toda a vida, ele vai dizer vida vivida. E por fim, a última estrofe é só pedra, mais nada. E eu penso nesse mais nada, eu lembrei, ecoou na minha memória aqui Edgar Allan Poe, né, o seu conhecido poema O Corvo, né, em que ele repete nevermore,
né? Aqui é um mais nada, lembrando isso. E lembrando também que Itabira iron ore, nevermore, né? Então a gente faz uma ecoar aqui um pouco do que essa destruição, né, vai fazendo ali com essa pedra, que vai virar mais nada. E em Vila da Utopia, Drummond fala de ciclos de Itabira, né? Ele fala desse ciclo do ouro, ele fala desse ciclo do ferro, e ele teme por um terceiro momento. Ele diz assim: haverá uma terceira e diversa Itabira? Meu Deus, como me doeria responder sim à pergunta e confessar que em 1933 o antigo menino da rua municipal foi encontrar a sua cidade habitada por um pelotão de velhos que nada poderiam dizer e por um exército de rapazes e meninas aos quais não tinha nenhuma mensagem para dirigir. Então, esse resumo, né, de alguma coisa que se esfacela, né, que da memória não tem mais, e os jovens também não guardaram, né, a imagem ali do passado. Então, nós vemos, né, o quanto esse terceiro momento que é prenunciado, né, como o Drummond, ele parece assim, uma espécie de um profeta ali, né, porque o terceiro momento nessa cidade tem uma ligação muito grande com o quê? Com a lama de rejeitos de minério que vai dominar uma parte também do próprio garimpo que vai acontecer na década de 70 e que os jovens ali vão atrás de resíduos de ouro no meio dos rejeitos de ferro, né? Um trabalho assim que vai ocasionar a morte, né, de muitas famílias. Então Drummond ali está estabelecendo 3 momentos, né, para Itabira: essa idade do ouro, essa idade do ferro e essa idade aí, né, do esfacelamento da lama, né? E é muito interessante a visualidade do poema. Se puder colocar de novo a imagem, na primeira estrofe, visualmente, esse poema ele está inteiro, a estrofe está inteira. Vocês percebam as palavras, os versos estão assimétricos, né? Já no segundo momento, há um desgaste dessa montanha e há versos curtos e versos longos que vão visualizando esse desgaste, e o mais nada que vai ser algo, vamos dizer assim, né, nessa profundidade aí, quer dizer, uma montanha que se inverte e não sobra nada. Então, logicamente, essa cidade ela vai ser marcada, né, por todo esse desgaste aqui, né, por uma pedra que se acaba e que se consome, né, com o tempo. E, de certa maneira, Drummond vai enfatizar isso em toda a obra, até o final da vida dele, ele vai voltar a esse tema. E eu trouxe aqui uma fala de um importante filósofo, né, sociólogo contemporâneo, que tem 101 anos, se chama Edgar Morin, e ele fala de uma comunidade de destino a que estamos sujeitos, né? Então, eu vou colocar aqui uma fala do Morin para depois trazer o Drummond. Sempre pensei que quanto mais poderoso o homem se tornasse em sua técnica, em todas as suas magníficas obras, mais incapaz se tornaria diante da dor, diante da morte, diante da doença. Portanto, devemos aceitar nosso destino aleatório, incerto, reconhecendo que a vida humana é uma aventura dentro da incerteza. Minha filosofia é que a vida é um mergulho incerto dentro de um oceano de dúvidas, e que, vez por outra, podemos nos reabastecer de algumas certezas em pequenas ilhas e arquipélagos. Você sabe, se as pessoas seguirem a lição que nos é dada pelos acontecimentos, há uma revelação deslumbrante. Está tudo conectado. Esta é a filosofia da complexidade. Temos que, a partir de um pequeno vírus, temos uma crise econômica, que essa crise econômica está ligada à crise climática. Vemos que nossa pequena pessoa, nossas casas, nossa nação, tudo está conectado. Tudo que parecia separado para as mentes que catalogam, tudo está de fato ligado, e temos uma comunidade de destino que nos é óbvia e que é preciso considerar. Então, Drummond já tem essa consciência, né, de que tudo né, decorrência de um certo nascer ali, né? Ele diz isso num outro poema. Então Itabira marca essa vida do poeta, e dali ele consegue perceber o impacto que essa Itabira tem para o mundo. Lembrando, né, que na própria década de 40 cria-se a Companhia Vale do Rio Doce, que vai explorar, né, junto com a Inglaterra e Estados Unidos, com muito mais eficácia, né, ali o Pico do Cauê. E esse ferro vai parar
para abastecer a guerra, para criar, né, para fazer os novos carros ali, e os tanques de guerra, e as balas da guerra, né? Então, esse ferro que sai de Itabira vai abastecer ali máquinas que vão matar o homem. Então, Drummond tem consciência do quanto essa natureza, essa beleza, essa profundidade da natureza é transformada em técnica, essa técnica, de certa maneira, se transforma em morte, né? E ele diz, os homens matam-se como percevejos. Então, o quanto isso tem um impacto, né, na vida do Drummond, e embora essa pequena cidade no interior de Minas, né, que poderia dizer, poxa, mas esse impacto, que impacto terá, né, essa exploração? E, no entanto, esse impacto é gigantesco. É como a gente pode falar de um efeito borboleta, né, da teoria do caos. Essa pequena cidade que vai abastecer ali, né, as ambições, né, desses homens. E o Drummond fala sobre esse poder da técnica em várias produções dele, inclusive um poema em que ele fala o homem às viagens. Essa coisa, esse tédio do homem, né, de sempre querer alcançar mais, sempre querer conquistar mais, né? O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à Terra, o homem chateia-se na Lua. Vamos para Marte, ordena as suas máquinas. E a gente está aqui na iminência, né, de uma exploração de Marte, né, de uma grande quantidade de dinheiro sendo aplicado, né, nessa viagem, né, possível ali, ou não. E, no entanto, nós não nos aperfeiçoamos ali, não pegamos esse dinheiro para melhorar o país, né, para cuidar do que a gente tem aqui na Terra. A gente vai inventar um outro lugar para poder explorar. Então, o Drummond tem essa visão, né, desse consumismo do homem, né? E, de certa maneira, também esses acontecimentos que vão marcando, os pequenos acontecimentos, como essa pedra no meio do caminho, que vão transformando ou causando algo muito maior, né, em volta. E há também essa questão do mergulho na incerteza, né? Então, em América, que é um outro poema também muito conhecido do Drummond, ele diz: há por que tocar em cordilheiras e oceanos, sou tão pequeno, sou apenas um homem, e verdadeiramente só conheço minha terra natal, 2 ou 3 bois o caminho da roça. Alguns versos que li há tempos, alguns rostos que contemplei, nada conto do ar e da água, do mineral e da folha, ignoro profundamente a natureza humana e acho que não devia falar nessas coisas. Então, esse homem que diz: eu só conheço mesmo, né, a minha terra natal, o restante é tudo incerto, eu não sei, são grandezas, né, de que eu não posso me apropriar, de que eu não consigo, né, me apropriar. E aí, pensando nessa comunidade de destino, Drummond também chega a essa conclusão, né, de que estamos conectados, de que há uma conexão nesse mundo, né, com todos esses homens, né. E ele tem um outro poema também, que é um outro trecho de América, né, em que ele diz assim: as cores foram murchando, ficou apenas o tom escuro no mundo escuro. Uma rua começa em Itabira que vai dar em qualquer ponto da terra. Nessa rua passam chineses, índios, negros, mexicanos, turcos, uruguaios, seus passos urgentes ressoam na pedra, ressoam em mim. Pisado por todos, como sorrir, pedir que sejam felizes, sou apenas uma rua numa cidadezinha de Minas, humilde caminho da América. Então, apesar de ser essa rua, nessa humilde cidade da América, é uma rua que vai dar em qualquer ponto da terra. E é verdade, essa montanha é carregada, erguida e carregada aos poucos para o mundo, né? E qual o destino desse ferro, né? E num outro poema, num outro livro do Drummond, que já é o livro póstumo do Drummond, que é Farewell, o poema que abre, né, o livro fala dessa unidade, né, essa unidade como essa comunidade de destino. Estamos todos conectados, né, o homem não é exclusivo, o homem não é o perfeito, né, não é a criatura para dominar as outras. Ele diz assim: unidade é o nome desse poema. As plantas sofrem como nós sofremos. Por que não sofreriam? Se esta é a chave da unidade do mundo. A flor sofre tocada por mão inconsciente. Há uma queixa abafada em sua docilidade.
A pedra é sofrimento paralítico eterno. Não temos nós, animais, sequer o privilégio de sofrer. Né? Então ele aqui se irmana dessa natureza, então esse homem não é exclusivo, ele está ali, ele é parte dessa natureza, e o Drummond desnuda isso. Né? Bom, e também para dialogar aqui com Drummond, eu trouxe um outro pensador, esse é um pensador indígena, da tribo Krenak, que habita exatamente a região do Vale do Rio Doce, que é o Ailton Krenak. E ele tem um texto que é muito interessante, que se chama Antes o Mundo Não Existia. Né? Então eu vou ler um trecho e como isso ecoa, né, em Drummond, de certa forma, porque várias preocupações, né, dessa comunidade indígena, desse sentimento comunitário, né, que a gente percebe no pensamento indígena, a gente também vai encontrar em muitas partes, né, da poesia do Drummond. Então diz o Krenak: nessa antiguidade desses lugares, a nossa narrativa brota e recupera o feito dos nossos heróis fundadores. Ali onde estão os rios e as montanhas, está a formação das paisagens com nomes, com humor, com significado direto, ligado com a nossa vida e com todos os relatos da antiguidade, que marcam a criação de cada um desses seres que suportam nossa passagem no mundo. Nesse lugar, que hoje o cientista, talvez ecologista, chama de habitat, não está um sítio, não está uma cidade nem um país. É um lugar onde a alma de cada povo, o espírito de um povo, encontra sua resposta, a resposta verdadeira, de onde sai e volta atualizando tudo, o sentido da tradição, o suporte da vida mesmo. Né? E o Drummond fala nessa cosmogonia itabirana, também em América, desse primórdio, né? Antes dos Andrades chegarem a Itabira, quem habitava Itabira, né? Então ele diz assim: canta uma canção de viola ou banjo, dentes cerrados, alma entreaberta, decanta a memória do tempo mais fundo, quando não havia nem casa nem reis, e tudo era rio, era cobra e onça, não havia lanterna e nem diamante, não havia nada, só o primeiro cão em frente do homem, cheirando o futuro. Então Drummond está ali pressentindo esse momento anterior, né, à chegada dos Andrades ali, e mostrando esse sentimento indígena, né, ainda ali retomando Itabira. E, de certa maneira, também Drummond mostra como essa Itabira, tal como a Recife de João Cabral, ela é portátil, né? Ele carrega com ele para onde ele vai. E ele diz isso também num outro poema de Farrell, que se chama A Ilusão do Migrante, em que ele coloca ali essa Itabira como algo que se carrega por dentro, né? E que a gente tem a ilusão de que sai dali, ou que se volta para algum lugar. Ele diz não, a gente não sai. É a ilusão desse migrante, você pensa que sai, mas não sai. E um trecho que é maravilhoso dele, ele diz assim: que carregamos as coisas, moldura de nossa vida, rígida cerca de arame, na mais anônima célula, e um chão, um riso, uma voz, ressoam incessantemente em nossas fundas paredes. Então, é esse sujeito irmanado dessa terra, essa terra que vai com ele, né? Quando vim da minha terra, não vim, perdi-me no espaço, na ilusão de ter saído, ai de mim, nunca saí. Lá estou eu enterrado, por baixo de falas mansas, por baixo de negras sombras, por baixo de lavras de ouro, por baixo de gerações, por baixo eu sei de mim mesmo, este vivente enganado e enganoso. Né? Então, essa questão da máquina também, dessa máquina do mundo, né? Que vai, de certa maneira, deglutindo o homem. Né? Em vários momentos o Drummond mostra isso a partir de uma metáfora ali, que é a metáfora do elevador. Né? Então, há um poema, ainda no seu livro, no pré-livro, né? Os 25 poemas da Triste Alegria, em que ele diz assim: no elevador penso na roça penso no elevador. Então, essa Itabira que vai dentro dele, mas que ao mesmo tempo ele deseja sair dali, mas ele também deseja ficar, né? É um sentimento de não pertencimento. E esse elevador que ele também mostra num outro texto, que ele engole, né, as pessoas e depois
volta a colocar para fora essa pessoa. Então é como essa máquina mesmo do mundo devorando os homens. E o Krenak também traz essa ideia nesse mesmo texto que eu falei, né, em que ele duvida da técnica. Ele diz: alguns anos atrás, quando eu vi o quanto que a ciência dos brancos estava desenvolvida com seus aviões, máquinas, computadores, mísseis, eu fiquei um pouco assustado. Eu comecei a duvidar que a tradição do meu povo, que a memória ancestral do meu povo, pudesse subsistir num mundo dominado pela tecnologia pesada, concreta, e que talvez fosse um povo com uma folha que cai, e que a nossa cultura, os nossos valores fossem muito frágeis para substituírem num mundo preciso, prático, onde os homens organizam seu poder e submetem a natureza, derrubam as montanhas, onde um homem olha uma montanha e calcula quantos milhões de toneladas de cassiterita, bauxita, ouro ali pode ter. Então esse olhar do homem, né, de consumo, e não um olhar, né, de reconhecimento. E é interessante o quanto Drummond também traz essa visão em Vila de Utopia, que está nesse livro, né, Confissões de Minas, e que ele diz escrever por volta de 33, né? Então ele diz assim, Drummond, né? É curiosa essa vila de utopia, posta na vertente da montanha venerável adormecida, na fascinação do seu 1 bilhão e 500 milhões de toneladas de minério, que darão para abastecer 500 mundos durante 500 séculos, conforme garantiu o Visconde de Cerro Frio. Somos tão ricos em Itabira que não nos preocupamos com a nossa própria riqueza. Temos riqueza para dar ao mundo inteiro e ainda sobra para 499 mundos possíveis. Se oferecêssemos a cada habitante do planeta a insignificância de uma tonelada de ferro, quase todo o rebanho humano estaria servido. Parecia-me que um destino mineral, de uma geometria dura e inelutável, te prendia, Itabira, ao dorso fatigado da montanha, enquanto outras cidades, banhando-se em rios claros ou no próprio mar infinito, diziam que a vida não é uma pena, mas um prazer. Então, ele está sendo irônico, logicamente, porque é a ideia de que essa riqueza é para sempre, né? Dá para abastecer 499 mundos. Mas, anos depois, o próprio Drummond, né, escreve um outro poema, em 1950, chamado A Montanha Pulverizada, né? E aí tem uma imagem aí, que é uma imagem muito dolorosa, né, de um vale no lugar do monte. E ele diz: chego à sacada e vejo a minha serra, a serra de meu pai e meu avô, de todos os Andrades que passaram e passarão, a serra que não passa. Era coisa de índios e a tomamos para enfeitar e presidir a vida neste vale soturno, onde a riqueza maior é a sua vista contemplá-la. Esta manhã acordo e não a encontro, britada em milhões de lascas. Foge minha serra, vai deixando no meu corpo e na paisagem mísero pó de ferro, e este não passa. Então, é a consciência ali do Drummond, vendo essa destruição e percebendo o quanto isso, né, vai diluindo ali, né, a paisagem de Itabira, sem que a cidade, de fato, né, consiga ter um benefício com todo esse investimento, né, de minério. Retira-se tanto dinheiro de Itabira e o que volta, né, para a cidade. E a na Líria Itabirana, ele continua falando sobre esse tema, né? Ele vai dizer: o rio é doce, a vale amarga, ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro, quantas lágrimas disfarçamos sem berro. Esse é um trecho, né, do poema. E voltando aqui, né, a dialogar, né, com Ailton Krenak, o Krenak ele fala dessa questão, como é que a gente vai sonhar, né? Como é que a gente vai conseguir sonhar se o homem criou uma máquina para rodar dia e noite, noite e dia, né? Então, mesmo o homem, ele está ameaçado, porque uma vez que ele não consegue mais dormir, porque toda essa técnica, né, não permite que esse homem durma mais, ele vai se transformar aos poucos em máquina também. Então esse é o momento em que não só a natureza começa a ser, né, objeto de consumo, mas o próprio homem se torna esse objeto de consumo. E Drummond percebe isso também num poema chamado Eu, Etiqueta, né, em que ele mostra o quanto esse homem já virou uma proclama, né, colorida, ele é a própria propaganda, né? Então ele diz assim: onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher
minhas idiosincrasias tão pessoais, tão minhas que no rosto se espelhavam, e cada gesto, cada olhar, cada vinco da roupa. Sou gravado de forma universal, saio da estamparia, não de casa, da vitrine me tiram, recolocam, objeto pulsante, mas objeto, que se oferece como signo de outros objetos estáticos tarifados. Por me ostentar assim tão orgulhoso de ser não eu, mas artigo industrial, peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa, coisamente. Então, esse homem que ele já vira uma marca, um objeto, a roupa dele, né, vai, na verdade, ali colocar uma etiqueta nele. Ele não é mais ele mesmo, ele precisa se reafirmar a partir de objetos dessa cultura do consumo. E o quanto Drummond percebe isso, né, gente, muito antes da gente estar falando, né, dessa sociedade do consumo, de que nós viramos esse produto, né? Então, quanto essa consciência do Drummond, ela é viva, né? Esse poeta como antena mesmo da raça, como um profeta ali que vai olhando, né, aquele pequeno problema e ele consegue enxergar isso no futuro, o impacto disso no futuro. Mas não é só de Itabira que Drummond vai falar, né? Essa consciência ecológica dele passa por outras cidades, né? Ele tem um poema chamado Planeta Enfermo, em que ele vai falar do rio Tietê, né? Então, da poluição no rio Tietê, porque as pessoas começam a ver na cidade uma neve branca, achando que é neve, poxa, está caindo neve aqui, e quando elas olham, gente, é a espuma que está saindo do Tietê, né? É a espuma da poluição. E ele diz, pesadelo, sinal dos tempos, jeito novo de punir cidades, pois a Bíblia esgotou os castigos de água e fogo, entre flocos de espuma, detergente, vão se findar os dias lentamente, de pecadores e não pecadores. Se pecado é viver entre rios sem peixe e chaminés sem filtro, e monstre multinacionais, onde quer que avalia, valha mais do que a vida. E ele cria esse neologismo, né, gente? Monstre multinacionais, para mostrar, né, o quanto todas essas grandes empresas, sem se preocupar com o meio ambiente, vão destruindo ali, pouco a pouco, a paisagem. Como o professor Sérgio Alcides mostrou aqui, né, um livro chamado Mata Atlântica, eu trouxe aqui 2 livros, né, que o Drummond publica. Um é Mata Atlântica, em 84, e o outro é Pantanal, em 85. Originalmente, esses livros foram produzidos pelo Banco Chase, né, e o Drummond faz cada poema para uma imagem, né? Então, em todo o livro tem uma imagem e ele é quase como se olhasse para aquela imagem e fizesse o poema. Eu não sei se posteriormente eles publicaram as novas edições, né, com as imagens, mas é uma pena. Eu trouxe aqui só uma delas para a gente poder assim exemplificar aqui. Então, pode passar, é o próximo. Nesse poema que é Mata Atlântica, que está em Mata Atlântica, que se chama A Câmera Viajante. Então a gente vai observar que tem ali a imagem, né, gente, de um homem com uma motosserra na mão, e aí ele vai dizer: que pode a câmera fotográfica? Não pode nada, conta só o que viu, não pode mudar o que viu, não tem responsabilidade no que viu. A câmera, entretanto, ajuda a ver e rever, a multiver, o real nu, cru, triste, sujo, desvenda, espalha, universaliza. A imagem que ela captou e distribuiu, obriga a sentir, a criticamente julgar, a querer bem ou a protestar, a desejar mudança. Este livro-câmara é anseio de salvar o que ainda pode ser salvo, o que precisa ser salvo, sem esperar pelo ano 2000. Então, aqui ele já está, né, com essa proposta aí, né, do milênio, né, da virada do milênio, e ele dizendo, não vamos esperar o ano 2000 chegar para, né, fazer alguma coisa. E especificamente nessa imagem, tem esse pequeno poema. Que rumor é esse na mata? Por que se alarma a natureza? Ai, é a motosserra que mata, cortante, oxigênio e beleza. E a gente vê aí que o homem que está na mata provavelmente é um estrangeiro, né? A gente vê ali pela imagem, né? E um outro poema que está em Pantanal, né? Que é essa outra obra que é publicada depois, diz assim: para, contempla e observa. Não são miragens de um mundo perdido no tempo ou no sonho.
em que a vida brincasse de fazer coisas imensas e pequenas, coisas misteriosas. Não é uma terra fora da terra e do presente, visão, alegoria, fábula. É o aqui e o agora de um Brasil que é teu e desconheces. São as árvores, os bichos, as águas, os crepúsculos do Pantanal mato-grossense, né? Então, Pantanal que hoje também está, né, passando aí por vários problemas, enfim. E o Drummond também traz uma versão de uma ironia muito sarcástica, né? Quando ele fala desse aproveitamento, né, de toda essa natureza. Para quê? Para que o governo quer explorar isso, né? E ele tem um poema chamado A Forja, né? Ou Forja. E viva o governo, deu dinheiro para montar a forja. Que faz a forja? Espingardas, e vende para o governo. Os soldados de espingarda foram prender criminoso, foram fazer eleição, foram caçar passarinho, foram dar tiros a esmo. E viva o governo, e viva a nossa indústria matadeira. Né? Então a morte ali é como um emblema, né, do quanto esse homem mata a si mesmo e mata os outros sem ter necessariamente, né, essa consciência. Enfim, gente, para terminar, em um texto chamado Esboço de uma Casa, o Drummond mostra o quanto esse homem, dentro de uma cidade, ilhado ali pelo cimento, Portland, né, que ele vai dizer, o quanto ele vai fabricar uma natureza falsa, né, nesse anseio de buscar uma natureza que não há mais. Esse homem falsifica a natureza. E aí ele diz assim: casa fria, de apartamento, paredes muito brancas, de uma aspereza em que não dá gosto passar a mão. Plantas só as que podem caber no interior tão longe da terra. Estamos em um 10º andar e apenas corrigem a aridez das janelas. Então nós enchemos a nossa casa, nosso apartamento, um 10º andar de plantas, tentando recuperar uma natureza que já não está mais lá. De repente, um pássaro, florestas, pequenas moitas, muitas secretas, simples ramos à beira do caminho. Né? Então ele vai dizer que às vezes um passarinho aparece e a gente fica bem feliz com aquela aparição, como se um pedaço de natureza estivesse ali. E aí então outra ave apareceu, enclausurada, menor que a nossa. A casa que lhe damos compreende 3 poleiros, mas o vento espiava da esquina irritado, derrubou a gaiola. Lá está no chão da varanda. Não importa. Encomendaremos uma gata. Será estúpida e não nos amará. Encomendaremos um cão, ou mais propriamente a caricatura de um cão, que terá dos cães autênticos o olhar encharcado de ternura e a cauda alegre. Este nos amará e um dia perpetraremos nele o horroroso crime da mutilação, que não será punido. A vida seria divertida entre os bichos se houvesse tempo. Não há. No elevador engole a menina e promete devolvê-la à tarde, para a aula de piano à sombra. Do retrato de Portinari, da estátua de pedra, dos morros que escurecem, do coqueiro que não acaba de desprender-se da terra, da noite que vem descendo, descendo até pousar no chão e desfazer-se em umidade e silêncio. Então, quanto nós povoamos hoje, nessa vida contemporânea, nossa casa, de pequenos elementos da natureza, mas elementos que são o quê, gente? Frágeis, né? Apenas simulacros de uma natureza que nós mesmos destruímos. E para acabar, gente, finalmente eu vou colocar aqui a fala do Krenak falando sobre Drummond. E ele diz, A Vida Não É Útil, né? O tempo passou, as pessoas se concentraram em metrópoles e o planeta virou um paliteiro. Mas agora, de dentro do concreto, surge essa utopia de transformar o cemitério urbano em vida. Temos que parar de nos desenvolver e começar a nos envolver. Quando tudo está entrando em parafuso, você tem que ter alguém para chamar. Eu chamo Drummond. Para mim, ele é um daqueles paraquedas coloridos que eu menciono em Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Drummond é meu escudo. Ainda vamos descobrir os segredos fantásticos dele no futuro, como a sacada que teve do homem em Lua, que coincidiu com um foguete sendo mandado para o espaço. Eu me pergunto quantas terras essa gente precisa consumir até entender que está no caminho errado. Também não sei como vamos fazer para decifrar esse enigma BHP Samarco Vale, o complexo que envolve a extração, o processamento e o despacho para outros cantos do planeta das nossas montanhas, aquelas pelas quais o Milton Nascimento chora em suas canções, ao vê-las sendo devoradas. Em algum ponto, os poemas do Drummond e as canções do Milton se encontram. Obrigada, gente. É isso.
Maravilha, Ascensão. professora. Então, agradeço aos dois. Sérgio, muito obrigado. Flávio, muito obrigado. Até a próxima.